quero dizer que estamos aqui tentando resgatar a autoridade dessa casa, apesar de muito que foi dito, mas sem embasamento, porque o artigo 49, inciso 11 da Constituição Federal, diz que compete ao Congresso Nacional zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. Nós temos que zelar por aquilo que a Constituição nos concedeu, que é a atribuição legislativa, e ela é privativa do Parlamento, senhor presidente. Então, eu quero dizer que aqui não há nenhum intuito de vingança. O Supremo, até a data dos projetos já mostram isso. Ninguém aqui quer se vingar. Nos vingarmos do quê? Nós estamos lutando pela democracia. Aqui temos ouvido certos absurdos que nos chocam ouvir de parlamentares, que queremos fazer isso porque somos investigados. Deveríamos ter, sim, a solidariedade dos parlamentares quando veem colegas sendo injustamente investigados em inquéritos que não têm fundamento jurídico e que afrontam todas as garantias e direitos individuais e garantias do devido processo legal. Eu registro aqui o meu repúdio a esse tipo de manifestação que é feita em razão da pessoa que está tendo seus direitos violados, e não como parlamentares que somos, que temos o dever de lutar aqui pelas atribuições do parlamento e pelas garantias de direitos fundamentais, ainda mais quando se trata de parlamentares integrantes da CCJ. É aqui que fazemos o filtro primeiro da constitucionalidade das leis. O judiciário faz a posteriori. E quando vemos parlamentares que se voltam contra a própria Constituição para defender o seu posicionamento político, isso nos entristece e diminui a grandeza desta comissão. Quero dizer, senhor presidente, que estamos lutando aqui para resgatar a autoridade do parlamento contra ativismo, e quando se diz que o Supremo, o Judiciário só age por provocação, é verdade, ele age por provocação, mas ele pode agir da maneira certa, dizendo: não podemos nos imiscuir em assuntos privativos do Legislativo. Essa é uma atuação esperada, e não porque alguém foi para o tapetão correr para o Supremo para pedir que o Supremo modifique uma decisão da maioria, o Supremo obrigatoriamente usurpar a nossa competência. Mas eu sinto dizer que parece que o Parlamento ainda não está maduro para isso. Mas vamos continuar lutando. Hoje estamos dando um grande passo. Queria mais um minutinho para concluir aqui, presidente. Estamos dando um grande passo. Me sinto como aqueles desbravadores que vão de facão na mão pela mata, abrindo caminho. E eu tenho orgulho de fazer parte desse grupo de parlamentares, como o deputado Sóstenes, a deputada Cristonieto, a deputada Carolina Detone, o deputado Carlos Jordi, o deputado Paulo Eduardo Martins e tantos outros que somam a nós, votando a favor desse projeto, porque esse projeto ele vem no sentido de equilibrar as forças, hoje, infelizmente, totalmente desequilibradas da relação entre os poderes. Com esses termos, senhor presidente, eu deixo aqui a minha fala e esse registro desse momento. Só lamentar, caso esse projeto não seja aprovado, que esse parlamento ainda não esteja maduro, mas temos certeza que estamos construindo esse caminho pelo bem da democracia do nosso país. Muito obrigada. Presidente, tempo de líder, presidente. Presidente. Eu concedo a palavra para... Pois não, todos falarão. Concedo a palavra para a deputada Cris Tonieto pelo tempo de líder, pelo PSL. Senhor presidente, caros parlamentares, o PL 4754 de 2016 é um dos projetos mais importantes do atual cenário, em que nós presenciamos sucessivos atropelos à nossa competência legislativa por meio do ativismo judicial. Ontem, enquanto essa comissão se debruçava sobre a discussão da admissibilidade da PEC número 5, eu achei muito curioso ouvir aqui certos argumentos favoráveis à PEC. Aqui ouvimos, por exemplo, um deputado do PT dizer que se indignava com o extravasamento das atribuições legais e constitucionais. Ouvimos também uma deputada do Partido Progressistas que deixou claro, e com razão, o poder dialógico do parlamento. E detalhe, afirmando que nós temos que ter responsabilidade
com as nossas obrigações e também prerrogativas. Ouvimos uma deputada do PSOL dizer que o parlamento não tem e não pode interferir no poder judiciário. Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte: pode então o poder judiciário, notadamente o STF, que é a última instância, usurpar a nossa competência reiteradamente? Será que a indignação ali desses deputados é seletiva? Pois bem, eu acho realmente muito curioso e causa até estranheza essa seletividade toda. Isso porque muitos aqui não se preocupam com a intromissão indevida na nossa competência legislativa. O papel de legislar é do parlamento brasileiro, a quem cabe discutir matérias e realizar, né, o debate democrático. Não é o Supremo Tribunal Federal o ambiente propício para discutir temas tão sensíveis ao povo brasileiro. O PL 4754 de 2016, do qual eu tenho a honra de ser relatora, visa corrigir um grave problema que existe desde a promulgação da nossa Constituição Federal em 88, quando houve a preocupação extremada com a contenção dos excessos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, mas não houve a mesma preocupação com a contenção das arbitrariedades do Poder Judiciário. O objetivo central do projeto é trazer à luz aquilo que residia antes no obscurantismo. A nossa função enquanto parlamentares, meus amigos, é prezar pelo respeito às instituições democráticas e também salvaguardar o equilíbrio entre os poderes. E esse equilíbrio está turbado graças ao ativismo judicial. Contudo, né, na medida em que o STF se agiganta, invade a esfera legislativa, usurpando a nossa competência, aí nós temos o famigerado ativismo judicial. E é exatamente a nossa obrigação reagir a isso, para inclusive fazer valer o que está no artigo 2º da nossa Constituição Federal, que trata do princípio da tripartição dos poderes, do sistema de freios e contrapesos. Não pode um determinado poder ficar sem freio. Precisamos, enquanto legisladores aqui, buscar um remédio adequado na proporção da gravidade da doença, enfim, fazendo uma simples analogia. E, infelizmente, eu também preciso dizer que o ativismo judicial, ele tornou-se uma grave afronta ao nosso Estado democrático, ao sistema democrático. Não se respeita mais o princípio da soberania popular. Não pode os ministros do STF, por exemplo, se arvorarem no direito de decidirem a revelia da vontade popular, que é soberana. Mesmo os ministros estão aí adstritos à observância e ao respeito do poder constituinte originário, que é o povo. Não se pode usurpar esse poder, sendo que nós, parlamentares, é que somos os representantes eleitos legitimamente, pelo voto. Nós representamos a voz do povo. Nós fomos eleitos democraticamente. O que não pode acontecer é nós delegarmos a nossa função de legislar a 11 ministros da Suprema Corte que sequer se submeteram ao voto popular. Isso é, na minha opinião, além de tudo, uma subversão da ordem jurídica. Estamos assistindo aqui uma espécie de inversão completa de competências. Por quê? Um executivo que fica refém e não consegue governar. Um STF que quer não só julgar o que seria da sua função típica, evidentemente, mas também quer legislar, investigar, enfim, quiçá governar o país. Vemos aí um legislativo muitas vezes acovardado e que aceita se apequenar, isso que é o mais absurdo de tudo, aceita se apequenar diante do absolutismo da ditadura da toga. Isso é uma aberração, se me permitem, né? Isso tem que ter um limite que cabe a nós, parlamentares, honrando evidentemente, o voto popular, cabe a nós, parlamentares, restabelecer esse limite. Nós não podemos delegar a nossa função simplesmente. Né? Não é possível isso. Nós ouvimos aqui uma miríade de argumentos que, sinceramente, não se sustentam. Isso cabe a nós, parlamentares. Nós devemos honrar o voto que nos foi confiado para colocar um freio ao ativismo judicial. E também, obviamente, esse ativismo que vem solapando a democracia. É exatamente por isso que nós estamos aqui para votar, como já foi dito aqui insistentemente, para votar e, se Deus quiser, aprovar o PL 4754 de 2016. Não se trata de qualquer tipo de retaliação, como de forma irresponsável e absolutamente falaciosa muitos tentaram imputar. Ontem uma deputada do PSOL disse que esse projeto representava uma vingança bolsonarista contra os ministros do STF. Isso é o cúmulo do absurdo, eu diria mais. É a propagação de desinformação e de
propagação de fake news também. Com todo respeito, né, isso é um atestado, eu diria, de ignorância completa quanto ao histórico do projeto. Esse projeto ele foi protocolado em 2016, meus amigos. 2016, quando o Bolsonaro nem sonhava em ser presidente da República ainda. O projeto foi protocolado quando a Dilma era ainda presidente. E a deputada vem dizer que esse projeto é uma investida bolsonarista contra o STF. Francamente, isso é muita desinformação mesmo. Além disso, o projeto ele esteve na pauta em 2019 e foi amplamente discutido aqui no âmbito da CCJ. Houve ali um lindo debate democrático. Agora, o projeto retornou para a pauta justamente para sua votação. E isso deveria ser motivo de alegria para todos, até porque o projeto ele visa proteger a competência legislativa em face da usurpação de competência que tem sido levada a efeito pelos ministros da Suprema Corte. Então, eu diria que é nosso dever moral salvaguardar as nossas prerrogativas e atribuições que constantemente estão sendo violadas. Do contrário, eu pergunto aqui, se nem os parlamentares protegem as suas funções, para que serve esse parlamento? O que nós estamos fazendo aqui? Isso não é um mero, vamos dizer, espetáculo circense, é a realidade. Isso não é um espetáculo circense, é a realidade. O ativismo inicial ele existe e precisa ser remediado com a aprovação desse projeto, que será, preciso dizer, o primeiro pressuposto jurídico necessário para restabelecer a própria autoridade deste parlamento, como foi muito bem dito pela deputada Bia Kicis. A aprovação desse projeto é uma necessidade premente, justamente para o reequilíbrio entre os poderes da República. E mais, eu diria que o projeto ele também tem um condão de resgatar a respeitabilidade dessa casa, na medida em que busca zelar pela preservação, por assim dizer, da nossa competência, que está lá muito bem expressa na nossa Constituição Federal, no seu artigo 49, inciso 11. É da nossa competência. O que é, no mínimo, vamos dizer, curioso, é que parece que muitos aqui não leram sequer o meu substitutivo. Não se fala nem de poder executivo, fala-se de preservação da competência do Congresso Nacional. Não se fala de Bolsonaro ali. A oposição vê Bolsonaro em tudo. No bojo do meu relatório, eu elenquei exemplos de ativismo judicial, ou seja, uma questão histórica, demonstrando esse ativismo. Uma coisa que parece que não estão entendendo é o seguinte: a nossa competência ela está prevista na Constituição Federal, no seu artigo 49. Ou seja, quando essa competência for usurpada, será justificável o ministro responder por crime de responsabilidade. Outro ponto relevante, né, que, pelo que eu me lembro, né, de tantas coisas que falaram aqui, outro ponto relevante que eu queria esclarecer muito bem é que o crime de responsabilidade não é um tipo penal comum. É uma infração político-administrativa. E as hipóteses de crime de responsabilidade dos ministros do STF já existem no artigo 39 da Lei de Crime de Responsabilidade. Então ninguém está tentando criminalizar a Suprema Corte ou ferir sua função contra a majoritária. Não, é apenas estabelecer limites quando eles invadirem a nossa esfera. Isso que o projeto pretende, é fazer uma inserção de um dispositivo para resguardar o parlamento contra possíveis arbitrariedades. Não adianta a oposição querer fazer aí um esforço retórico hercúleo, né, na tentativa de camuflar o seu intento, que é se beneficiar do ativismo inicial. É injustificável o parlamento não reagir aos abusos da Suprema Corte. E ninguém aqui quer calar o Supremo ou ameaçar quem quer que seja. Aqui não é uma persecução política, não. Parece que nós é que estamos sofrendo a persecução política. Aqui se trata de defender as nossas prerrogativas e funções, sobretudo a nossa função típica de legislar. Só me causa estranheza subverterem a realidade objetiva das coisas na tentativa de ludibriar boa-fé de terceiro, né? E também queria, para caminhar para o fim, fazer jus aqui, ou melhor, relembrar as palavras do deputado Cherini, que muito bem falou, que isso aqui não é um futebol, não é um jogo de Fla-Flu, não. Aqui nós estamos com muita seriedade, tratando de uma pauta que o povo está clamando nas ruas. O povo quer o reequilíbrio entre os poderes. Buscamos estabelecer esses limites ao ativismo. Isso cabe, isso é tarefa precípua do parlamento, estabelecer esses limites, para que não haja agigantamento, sobreposição de um poder sobre o outro. E ninguém está aqui praticando qualquer tipo de revanchismo. Isso é uma grande falácia. Quem alega isso, além de tudo, está sendo leviano e injusto. Então, isso realmente, senhor presidente, nós não podemos admitir. Então, eu clamo aos nobres pares para que, de fato, votemos e aprovemos o PL 474 de 2016. Vou concluir, deputado. Fique tranquila, vou concluir.
E eu fiquei aqui Como relatora, ela tem o tempo que ela quiser. Presidente, com o tempo deputado. incluído. Eu vou concluir, fique tranquila. Conclua, deputada, é que por eu favor. fiquei quieto o tempo inteiro. Usaram meu nome, eu tinha direito à resposta, não usei, porque o Brasil quer a aprovação do 4754. Conclua, então, deputada. clamo aos nobres pares para que, de fato, revejam as suas posições contrárias, porque isso é muito esquisito. Com todo respeito. Nós desejamos respeito parlamentar de legislar. Nós não queremos que ninguém faça, às vezes, de legislador positivo no nosso lugar. Presidente, Muito obrigada, eu gostaria de solicitar que o senhor avaliasse a possibilidade de encerrar essa votação. Senhor presidente. Inclusive, senhor presidente, Deputado Gervásio Maia, o senhor deseja utilizar o tempo, a deputado? própria sessão. Ah, o senhor já falou. Deputado Patrus pede a palavra. Presidente, eu pedi a palavra como tempo Só um de líder minutinho. do Democratas. Deputada Maria do Rosário, a senhora quer... Muito bem. A minha pergunta ao senhor é se não podemos encerrar. Eu não quero atrapalhar que passe a palavra aos colegas, mas porque o deputado Patrus, o deputado Sócio, se despediram. Mas a nossa sessão